Por que muitos jogadores de futebol quebram? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, seguindo aí o que a gente chama de nossas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. São 365 dias de conteúdo, a gente já passou de 100 vídeos aqui, mas ainda tem muito conteúdo. Aproveite ainda que dá tempo ainda de você chegar nos seus primeiros 5 dígitos. Mas enfim, o tema de hoje é por que muitos jogadores de futebol quebram. Vamos lá no nosso vídeo. Mas enfim, pessoal, hoje o vídeo, apesar de parecer que não tem nada a ver com o nosso plano 5, mas tem muito a ver. Porque muito daquilo que a gente vai falar vale para você e vale lá para os jogadores de futebol. Aqueles de sucesso, né? Aqueles que ganham muito dinheiro. E muitas vezes esses jogadores aí veem um crescimento na renda ativa aí exponencial, né? De um dia para outro, entre aspas, né? De um dia para outro, ele vê esse crescimento muito grande aí no seu contra-cheque. Mas enfim, como eu falei, o que a gente vai falar vale para você também. Então vamos lá no vídeo aqui, na nossa lousa, mostrar aqui algumas coisinhas, tá bom? Vamos lá. Esse vídeo aqui que a gente preparou, eu estava assistindo um vídeo aqui do professor do MIT, professor Jack Sheehan. Ele trabalha lá na disciplina Tópicos e Matemáticas Aplicadas em Finanças. Então eu estava assistindo esse vídeo, ela era sobre Portfolio Management, que seria gerenciamento de portfólio, né? Ele estava falando, ele ilustrou aqui exatamente esse gráfico que a gente vai mostrar, esse primeiro gráfico. Depois eu acrescentei coisinhas a mais aqui para enriquecer o nosso vídeo. Ele mostrou então esse gráfico aqui, que você tem aqui. Sempre eu coloco um gráfico em que tenho aqui preço, né, aqui em cima no eixo Y e no eixo X, tempo em anos aqui, né? Então eu estou colocando aqui é a idade mesmo, tá bom? Você tem aí de 0 até 100 anos. Vamos colocar essa expectativa aqui de 100 anos como sendo aí, obviamente, a ideal, né? Foi o que ele colocou lá no gráfico dele. Então o que ele colocou também é que ao longo da vida, né, você vai ter mais ou menos esse padrão de gastos, né? Você começa, já nasce, né, ali no D0 ali, tendo um certo gasto, né? E esse gasto, né, esse padrão de gasto vai crescendo até um máximo, né? Ele colocou ali meio que em torno de 50 anos, um pouquinho mais. E aí esses gastos tendem também a diminuir ao longo do tempo, né? Por quê? Os filhos vão se formando, vão criando as famílias, né? E aí eles vão também deixando de consumir esse dinheiro a mais, né? Então aí você vai diminuindo o padrão de gasto. Você já comprou a sua casa, você já comprou o seu carro, agora só está mais relax, né? Curtindo a vida, teoricamente, tá? Então o padrão de gastos que ele colocou seria mais ou menos nesse tipo, tá? Só que ele colocou um outro gráfico aqui também, que é bem interessante, que é o crescimento da renda ativa, né? A renda ativa também partindo do zero, ou seja, você nasceu lá e não tem nada de renda ativa, em algum momento você começa a ganhar um dinheirinho, né? Não importa, esse momento ele começou mais ou menos ali, né? Do zero, alguma coisa assim, mas só para ilustrar, para ter essa noção, né? Também outra coisa que ele colocou aqui é que esse crescimento vai também atingir um máximo. Então quando ele atinge esse máximo aqui também, né? Coloca em uma certa idade, teoricamente também você está ganhando mais do que as suas despesas, né? A gente já falou várias vezes que pode acontecer que esses gastos estejam acima da renda ativa, né? Propriamente da renda ativa. Só que um problema que pode acontecer é que ao envelhecer, né? Esse ganho nessa renda ativa tende a cair. Ele colocou zero aqui, tá? Mas não necessariamente vai acontecer isso aqui, chegar a zero, né? De repente aqui você vai chegar a... Vamos supor que você está ganhando aí 10 mil, e aí de repente você, quando se aposenta, né, vai receber lá de repente o teto do INSS, o teto do INSS, não lembro, dá em torno de 5K, né, 5 mil, vamos colocar isso mais ou menos isso, né. Então não necessariamente vai ser zero, pode haver gente que vai estar recebendo zero, né, que nem o INSS vai receber, né, então pode estar bem aqui nesse ponto também. E pode ter gente que também tem um apoio da própria empresa, né? Tem algum fundo de pensão para sustentar esse valor aqui de 10K, né? Para não cair. Ou seja, são alguns cenários possíveis que podem acontecer aqui, mas não necessariamente vale para todo brasileiro. Para todo brasileiro, geralmente ele vai atingir lá o teto do INSS, ou de repente até pode chegar aqui um valor aqui de 1K, que seria um salário mínimo do INSS também, tá? Mas enfim, a noção é essa, né? Que na velhice você pode não ter aquele dinheiro
nem mesmo para sustentar aquele padrão de gastos que caiu, certo? Então esse é o principal porém aqui que você tem aqui nesse padrão de gastos aqui. E para resolver essa questão, né, ou seja, exatamente o que a gente está fazendo aqui no nosso plano 5, né, você iniciando a sua trajetória no seu crescimento patrimonial. Já falei ontem isso, eu vou falar novamente hoje, que o que importa aqui nessa fase que você ainda não está usufruindo daquele dinheiro que você está acumulando é exatamente o próprio acúmulo, né? Acumular dinheiro. Isso que importa, acumular patrimônio através de ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, tanto brasileiros quanto americanos. Tudo isso aí você vai compondo, até mesmo tesouro direto, renda fixa através do tesouro direto. Mas enfim, para resolver esse problema aqui, aí eu coloco um gráfico aqui para você enxergar, é exatamente isso, né? Que é a questão do patrimônio, acumulando patrimônio. Aqui eu comecei, por exemplo, aqui nessa ilustração, com 25 anos, né? De repente, eu comecei com 25 anos. Talvez você já tenha ouvido falar em algum vídeo, eu tive 2 momentos em investimentos. Um lá em 2004, 2005 e depois outro em 2017, tá? Em que eu reacordei, né, para essa realidade de patrimônio, de acumular patrimônio. Mas enfim, hoje eu não vou falar da minha história, mas basicamente lá comecei com 24 anos a trabalhar. Muitos de vocês podem estar começando a trabalhar com 24 anos também, ao menos, né? Na verdade, trabalhar ganhando dinheiro de verdade. Trabalhar aquelas pontinhas, eu comecei com 14 anos, né? Mas enfim, vamos colocar aqui essa simulação aqui, essa ilustração com 25 anos. Então você vai acumulando patrimônio exatamente para que aí você tenha um determinado momento, você atinge a independência financeira, né? Que é exatamente o dinheiro suficiente do seu patrimônio para bancar os gastos, né? Isso aí eu estou colocando tudo junto, tá? Dividendos, tanto o crescimento através de ganho de capital, tá? Eu coloco tudo junto. E aí depois isso aí vai crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais você vai enxergando esse patrimônio crescer e aí você realmente se torna rico, né? Isso eu aprendi com T. Harv Eker, o autor dos Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala bem assim, né? Primeiro você tem que atingir a liberdade. A meta principal, a meta inicial é atingir a liberdade financeira, depois você fica rico. É exatamente essa história aqui, tá? Então, a partir do momento que você tem aí dinheiro de sobra para bancar os seus gastos, isso aí você vai começar a ficar rico, né? E aí, posso ter um outro cenário aqui, é que você pode ter começado agora com 35 anos, né? Daí você vai ter uma situação um pouco menos favorável, mas ainda, obviamente, dá tempo e de sobra, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos em torno de 20 anos, que seria o tempo para você acumular um patrimônio que bancaria os seus gastos. Os gastos aqui eu estou colocando anual, tá? E aí teria também, aqui coloquei outra possibilidade, começando com 40 anos, né? Pode muita gente aí estar com 40 anos achar que está tarde, não está tarde nada, né? Você vai acumulando patrimônio e aí vai, de repente, em um determinado momento, atingindo a liberdade, né? Lembrando que aí a questão aí vai envolver os ativos, os aportes, que são exatamente as nossas raízes aqui. As raízes não são à toa, né? Tem aí os ativos que você vai escolher, o aporte que você vai fazer, o tempo, né, que coloquei aí em torno de 20 anos para você atingir o padrão realmente da sua liberdade, o comprometimento de fazer isso todos os dias, né, todos os meses, na verdade, né, ou toda semana, não interessa. E também a paciência, né, porque nesse processo todo vai haver volatilidade no mercado. E aí também coloquei aqui com 45 anos, aí 45 anos você tem ali em torno de 65 anos, eu vou colocar, né, sempre 20 anos estou colocando aqui, você atinge aquele padrão de gastos, ou seja, eu quero mostrar aqui, ilustrar aqui que sempre é possível, tá? Sempre é possível. Nem que seja para complementar ou através daquela aposentadoria, né, ou ser um complemento dessa aposentadoria, aí vai ser, dependendo de você aí, como você vai investir, né? E aí, por último, eu coloquei aqui, partindo dos 50 anos, né? Dos 50 anos, que coincidentemente ali deu exatamente no ponto em que a renda ativa caiu mais drasticamente e encontrou ali com o padrão de gastos, né? Então aí você segurou ali naquele momento, ou seja, você consegue ter uma aposentadoria mais digna, já porque, obviamente, porque você tem agora não só mais a sua renda ativa, mas também a renda do patrimônio, né, acumulado ao longo dessa jornada aí. Então eu coloquei aqui bem claro que desde os 25 até os 50 anos é possível, tá? O que vai acontecer, você vai estender mais. Tem essa vantagem aqui que ele colocou lá, o professor Jack Shear colocou, que é exatamente que o padrão de gastos ele vai caindo lá na frente, tá? Obviamente a gente sabe que pode acontecer que muitos filhos ainda de repente dependem dos pais lá no futuro, né? Isso é um problema, eu sei que pode acontecer isso, tá? Mas é paciência, tá? Vamos considerar aqui esse cenário em que os filhos não dependam dos pais na aposentadoria.
E aí, para concluir, né, que é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje, né, por que os jogadores de futebol quebram, né? A história é exatamente essa que eu vou ilustrar aqui, é o último gráfico para você entender isso aí, né? Isso aqui seria um padrão mais ou menos de uma pessoa normal, né, de um empregador normal, de um empregado normal, né, que tem o seu emprego, inclusive podendo ser inclusive para empresário também, autônomo, ou para quem tem uma empresa, uma microempresa, até de repente média empresa, tem esse mesmo tipo de situação aqui, tá? O que envolve exatamente a mudança no padrão de renda ativa e o padrão de gasto, tá? A mensagem mais importante aqui é que você tem que acumular patrimônio para bancar os seus gastos lá na frente. Mas enfim, só para concluir, deixa eu mostrar aqui para vocês como seria o padrão, esse padrão para os jogadores de futebol. E aqui eu coloquei dos jogadores de futebol, não necessariamente vai ser exatamente assim, tá? Eu coloquei exatamente o ponto principal, né? Aqui eu coloquei em torno de 25 anos, pode ser antes, de repente 20 anos, pode ter jogador que com 20 anos, foi o caso do Neymar, se eu não me engano, né? Teve um crescimento exponencial no seu padrão de renda ativa, né? Lembrando que o jogador de futebol é empregado, ele recebe, mesmo o Messi, que acabou de entrar para o PSG, ele vai ser empregado do PSG, que vai receber o dinheiro dele lá, mesmo sendo 1 milhão de euros por mês, tá? Ou mais, né? Nem sei quantos são, 2 milhões, sei lá. Mas enfim, aquele crescimento lá, tem aquele crescimento exponencial, e nesse momento os gastos dos jogadores, eles podem crescer também exponencialmente. Esse que é o principal problema. À medida que ele vai ganhando muito, né, ganhando mais, cada vez mais, o crescimento nos gastos também aumenta e muito, né? Só que o que acontece? Daí eu coloquei mais ou menos em torno de 40 anos, ele começa a render menos no futebol, começa a ser contratado por times menores e começa a pagar menos para aquele jogador de futebol. Consequentemente, todos aqueles bens que ele acumulou, né, bens que eu falo basicamente seriam passivos, né? Comprou iate, comprou helicóptero, comprou jato, comprou casa de praia imensa, tudo isso vira um passivo muito grande quando ele deixa de ter uma renda ativa muito grande. Então o que acontece? Exatamente, aquele padrão de gasto fica muito grande, ele tem que se desfazer de todos aqueles bens, desfazer do iate, se desfaz do jato, do helicóptero, tudo isso aí vai indo, vai vendendo para sustentar o padrão de vida mais baixo. Só que pode acontecer que chegar a um certo ponto que realmente nem dá mais para sustentar nada, né? Pode inclusive quebrar totalmente, ou seja, ele vive num padrão de vida bem baixo ou pode até zerar. A gente já viu casos aí de jogadores de futebol que chegaram no limite. Muitos, o que salva, foi que eu coloquei aqui um valorzinho a mais aqui nesse final, que exatamente são jogadores que conseguem alguma outra coisa depois que se aposentam, viram comentarista, ou podem virar técnicos, ou podem ser, sei lá, virar políticos, né? Então tem tudo isso aí depois da aposentadoria para alguns, né? Mas a maioria realmente não acorda para essa realidade, que ele tem um padrão de renda ativa, de acúmulo de renda ativa, ele tem um padrão de recebimento de renda ativa muito curto, um intervalo muito curto. Consequentemente, o risco é maior. O que se deveria fazer nesse momento seria ele acumular um patrimônio suficiente para ele garantir um padrão de vida realmente que ele queira lá na frente, tá? Possivelmente suficientemente para viver uma vida muito boa, mas não nesse padrão que ele tem atualmente, ou seja, usar jatos, helicópteros, tudo isso aí é muito caro, né? Então, mesmo para pessoas que ganham muita grana, como o Neymar, o próprio Messi, né? Mas eles têm características diferentes, por exemplo, o Messi e o Neymar, né? Se você for observar, o padrão de gastos dele é diferente, até mesmo o padrão do Messi é um pouco diferente do próprio Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo. Mas enfim, a mensagem, o que vale para os jogadores de futebol, vale muito para aqueles que ganham rapidamente, por exemplo, um dinheiro que não estavam esperando, como por exemplo, apostadores de loteria também, pode ganhar aquele 1 milhão rapidamente, ou seja, teve um crescimento exponencial, e ao mesmo tempo começou um padrão de gasto muito grande sem acúmulo de patrimônio. Daí chega um certo ponto que aquilo ali não é mais suficiente para bancar aquela renda recebida do prêmio, né? Não é mais suficiente para bancar o padrão de gastos, consequentemente quebra também, né? Então, é a mensagem que eu queria colocar, apesar de ser lá para o jogador de futebol, vale para nós, seres humanos normais, né? Sejam nós empregados ou empreendedores, empresários, vale para todo mundo isso aqui, né? Entender o padrão, como é que funciona, né? De repente você mesmo construir essa curvazinha aqui que eu acabei de mostrar.
Certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui. Compartilhe com seu amigo que também quer construir um patrimônio para viver uma vida tranquila lá na frente, né? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.